Olá novamente, pessoal! Sejam bem-vindos à semana 4 da disciplina de computação afetiva. Nessa semana vamos falar de ciência e de um método amplamente empregado na ciência para descobertas científicas na área da psicologia, educação e informática na educação, que é o experimento. Acredito que esse conhecimento, mesmo que não direcionado, diretamente relacionado ao tema central da disciplina, que é a computação afetiva, vai ajudar a compreender melhor o estado da arte na área e como foram descobertos os principais achados científicos da área de computação afetiva. Mas então, o que é a ciência? O dicionário Merriam-Webster define ciência como um conhecimento ou um sistema de conhecimentos abrangendo verdades gerais ou um funcionamento de leis gerais, especialmente aqueles obtidos e testados através do método científico. Esse conhecimento pode ser sobre vários aspectos do mundo: o universo sideral e corpos celestes, cérebro, atividade mental ou comportamento humano. Dependendo do objeto de estudo do pesquisador, ele procurará uma área de pesquisa: astronomia para entender os corpos celestes, neurociência para o cérebro, psicologia para o comportamento humano. Alguns cientistas estão interessados em como construir melhores artefatos como um computador. Nesse caso, temos a área de ciência da computação. E essas áreas se conversam. Para dar o meu exemplo, sou uma pesquisadora na área de computação afetiva aplicada à educação. Eu estudo os conhecimentos gerados pela psicologia e educação e, entre outras áreas, para desenvolver sistemas que saibam detectar as emoções dos estudantes e responder a essas emoções com vários objetivos, tais como melhorar a aprendizagem, engajamento, desenvolver habilidades socioemocionais, entre outros. Mas como havia comentado em uma videoaula anterior, cada vez mais a computação afetiva tem desempenhado esse importante papel de ajudar a entender mais sobre as emoções humanas e a interação desse estado mental com outros. Por exemplo, estudos em computação afetiva têm mostrado que as emoções básicas surgem raramente em situações de aprendizagem, ao menos pouco quando essa aprendizagem acontece em ambientes computacionais. Mas a ciência é a única forma de busca de conhecimento? Embora eu acredito que a ciência seja a forma mais aceita de busca de conhecimento nos países ocidentais desenvolvidos, existem outras formas. A humanidade, em sua história, desenvolveu 3 formas principais de buscar conhecimento: a ciência, da qual já falamos, a filosofia e a religião. Do meu ponto de vista, a diferença está na forma de como essas 3 correntes de pensamento buscam conhecimento. A ciência acredita que a principal fonte de conhecimento são as percepções humanas, o observável. Por isso, a observação, os dados e os experimentos são frequentes. Já a filosofia, por seu lado, busca o conhecimento através da reflexão crítica e da argumentação. E, por fim, a religião se embasa nos dogmas para responder às perguntas. Assim, na religião, as verdades são conhecidas e proferidas por escolhidos, os profetas, os salvadores. Ela exige a fé, a crença cega do outro. Essas diferentes formas de adquirir o conhecimento vão também guiar as formas como essas correntes lidam com esse conhecimento. Para a religião, o conhecimento proveniente de seus escolhidos é a verdade, a única explicação aceita, dogmas e por isso incontestáveis. Para a ciência, o conhecimento adquirido é refutável. Na ciência, à medida que um tópico é conhecido mais exaustivamente, o conhecimento gerado sobre ele pode ser especializado ou até contestado. Pense, por exemplo, na corrida. Foi da chamada de Cooper, depois do pesquisador homônimo, desenvolver um teste simples baseado no desempenho em corridas para medir a capacidade física de atletas amadores, inicialmente membros das Forças Armadas Americanas, ainda na década de 60. Cooper acreditava inicialmente que o exercício físico era o principal fator ligado a uma vida saudável.
Hoje sabe-se que outros fatores como nutrição, tabagismo, têm igual ou maior impacto. Como o próprio Cooper explicou numa entrevista, pensava que um bom programa de exercício compensaria o excesso de peso corporal, nutrição e mesmo os efeitos do hábito de fumar. Naquela época, eu e outros cientistas pensávamos que se você corresse uma maratona, estaria livre de morrer de um ataque cardíaco. Mas fica a pergunta, por que precisamos de conhecimento? As motivações, gente, são várias. Melhor qualidade de vida, autoconhecimento e até mesmo poder. Sim, porque conhecimento é poder. Por exemplo, o homem pré-histórico que dominava o fogo conseguiu se aquecer, afugentar predadores, cozinhar alimento. Isso é bem retratado no filme Guerra do Fogo. A filosofia, por outro lado, busca conhecimento para responder às questões existenciais humanas, morais, de conhecimento e também do universo. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? São algumas dessas questões. Eu nunca me esqueço da cena de um filme que assisti uma vez em um avião, numa viagem internacional. Era de um filme chamado Maze Runner. O ator principal acorda no elevador mecânico subindo para uma superfície que é em volta de muros fechados. Ele não sabe de onde vem nem para onde está indo. As pessoas que ele encontra quando chega nessa superfície estão na mesma situação que ele. De tempos em tempos, a porta dos muros abre e pode ser visto um labirinto. Ninguém que ultrapassou conseguiu voltar. Muitos se acomodaram em viver nesse local, mas o ator principal queria saber o que tinha além dos muros. Um curioso, um espírito de cientista. Can you tell me anything about yourself? Who you are, where you came from? Can you tell me your name? I can't remember anything. Day one, Greenie. Rise and shine. What is this place? Welcome to the Glade. Who put us here? We don't know. What's through there? You guys can't just keep me here. I can't let you leave. Why won't you tell me what's out there? That's the maze. Every morning when those doors open, the runners look for a way out. And no one has ever survived a night in the maze. What happens to them? We call them grievers. We don't belong here. Somebody built the maze. I think it's time we find out what we're really up against. You're not like the others. You're curious. What the hell is that? This is the first real clue. You found it. Who knows where this might lead us? It's a girl. Thomas, Everything started changing the moment you showed up. what if we were sent here for a reason? The doors aren't closing. They're here. They're gonna keep coming back until they kill us all. We get out now, or we die trying. You don't get it. We're already dead. You sure about this? No. We can't leave. They won't let us. Embora esse não seja o enredo principal, o filme acaba tratando de como nós, seres humanos, lidamos com o desconhecido. Acordar num lugar desconhecido onde ninguém sabe de onde veio e o que tem além dele pode ser uma boa metáfora para a vida humana, vocês não acham? Há outras formas de diferenciar essas três correntes. O conhecido filósofo francês Luc Ferry, em seu livro Aprender a Viver,
fala que a principal diferença entre a religião e filosofia está em que a religião busca salvação no outro, o Deus, enquanto a filosofia é uma doutrina de salvação por si mesmo, sem Deus. Luc Ferry fala em salvação porque para ele o homem busca o conhecimento para a salvação da morte, do irreversível, do sofrimento, do seu fim e do fim de seus familiares, daquele que ele ama. Há muita discussão sobre quais dessas formas de adquirir conhecimento é a mais autêntica, verdadeira ou melhor. Alguns defendem que a filosofia é superior à religião e que a psicologia iria substituir as filosofias. Na minha opinião, elas são complementares e dialogam entre si. A personalidade, a moral, sempre vistas como transcendentais e parte da identidade do indivíduo, assim como as deficiências físicas, tiveram de ser rediscutidas pelos filósofos com o caso de Phineas Gage, que mostrou que um dano cerebral pode mudar a personalidade e as atitudes de um indivíduo. Temas religiosos como a fé são estudados por cientistas que buscam entender a relação entre a fé e melhor recuperação de doenças graves e tratamentos como o câncer. Mas nessa disciplina nós vamos nos focar na ciência empírica, ou seja, como o homem adquire conhecimento através de observações. Falaremos de um principal método científico da ciência, que é o experimento, que busca estabelecer relações de causa e efeito. Por exemplo, usar gamificação em ambientes computacionais de aprendizagem leva a melhor engajamento de estudantes? Então, por essa videoaula é só isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!